Aleluia. É normal. Aleluia. Glória a Deus. Pode ser. É verdade. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, paz do Senhor aí a todos os nossos amigos, os meus colegas. Nós já estamos também agora no Facebook, ao vivo, na minha página, no meu perfil. Estamos também ao vivo no Instagram com o pastor Gildo Silva, da Assembleia de Deus, meu amigo da Paraíba. João Pessoa, né, pastor Gildo? Nós estamos aqui para falar sobre um tema poderoso, sobre o arrebatamento da igreja. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Eric Santana. Eu sou formado em teologia, sou graduado em teologia pelo Seminário Teológico Nacional, faço parte da igreja Comunhão Rara, é uma igreja pentecostal, a pastora Aline Borges, nosso pastor Vando Lima também. Gostaria de aproveitar e já saudar os meus pastores, as pessoas que estão com autoridade espiritual sobre a minha vida. E eu tenho estudado muito a palavra de Deus e eu estou com o meu ministério, um ministério, pastor Gildo, a gente tem conversado, um ministério focado muito no ensino da palavra, um ministério focado no estudo da palavra de Deus, no aprofundamento da palavra de Deus. Porque a gente vive um momento da igreja brasileira, um momento onde nós estamos um crescimento do nível, um crescimento da quantidade de evangélicos, protestantes, e que as palavras que essas pessoas têm recebido são palavras muito rasas. Têm recebido palavras que não têm edificado por completo suas almas, as suas vidas. Então, o meu ministério, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me entregou esse ministério, foi um ministério de ensino, um ministério também de pregação da palavra, claro, mas sempre focado no ensino, no aprofundamento das escrituras. E glória a Deus, Deus tem me enchido com o seu espírito de ciência, com o seu espírito de entendimento. Eu também, pastor Gildo, vou aproveitar aqui, eu faço sempre nas minhas lives a apresentação do meu livro, o meu último lançamento aí, As Quatro Torres, Zonas de Ataque Espiritual, um livro que eu tenho um carinho muito grande, porque foi um momento de tribulação que eu passei. Eu sofri um assalto à mão armada, esses homens me colocaram no chão, me deitaram no chão, com arma em punho, isso foi em 2018, e então eu perguntei para Deus assim, pastor Gildo, qual é... Exato, e eu perguntei para Deus assim, meu Deus, amém, glória a Deus por este livramento, mas quando nós passamos por provas, pastor Gildo, toda vez que Deus permite que nós passamos por provas, toda vez que Deus permite que nós passamos por desertos, ou toda vez que Ele nos leva para o deserto, ou toda vez que Ele nos prova, ou toda vez que nós somos tentados, é porque Ele tem algo para nos ensinar. Amém? Então, eu já queria aproveitar e deixar essa palavra profética para todos que estão assistindo. Se você está vivendo um momento de deserto, se você está vivendo um momento de luta, se você está vivendo um momento onde parece que está tudo escuro, Deus está querendo te ensinar algo. Porque toda vez que Ele permite isso é porque Ele tem algo para nos ensinar. Então eu perguntei para Ele, meu Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E Ele falou, eu tenho uma mensagem que eu quero que você diga para o meu povo. Então você vai escrever essa mensagem. Tudo aquilo que te roubaram é o que Satanás tem atacado nos crentes dessa geração. Quais são as principais áreas que os crentes dessa geração têm sofrido ataques espirituais? Então, foi essa mensagem que o Senhor deu para mim e está tudo aqui. Eu costumo dizer assim, pastor Gildo, que se você é crente e se você vive nessa geração, você precisa desse livro. Porque você vai saber por onde Satanás tem investido na tua vida. E aí você vai fechar essas portas. Amém? Então é isso. Então aleluia, vai ser um prazer estar aí com vocês. Vai ser muito bom.
Vai ser uma honra para mim também. Então eu tenho feito, Deus tem me levado, não só pelos canais da internet, para o mundo todo, pastor. Eu tenho uma página no Facebook, foi por lá que tudo começou. E eu comecei a fazer os meus estudos bíblicos, eu comecei a fazer as minhas lives, eu comecei a compartilhar esse conhecimento que Deus tinha me dado. Então, em pouco tempo, eu já estava falando para 10.500 pessoas no Facebook. Nós já estávamos falando para Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos. Então a coisa ficou muito grande. E então Deus agora me colocou nos últimos anos, Deus tem me colocado e feito conexões com pastores, com líderes de igreja, e eu tenho agora ido para fora e levado esse conhecimento para as igrejas. Então as conexões que Deus tem feito na minha vida são maravilhosas. Como você, por exemplo, foi uma conexão que Deus fez. Então são coisas simples que de repente viram amizades, se tornam amizades, parece que a gente se conhece há anos. Isso tem acontecido comigo de uma maneira fenomenal, sobrenatural. E eu, inclusive, postei esses dias na internet que Deus não une pessoas, pastor Gildo. Deus une propósitos. Porque Deus está sempre trabalhando. Deus está sempre trabalhando. Ele está sempre se movendo. A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus está sempre se movendo. O Espírito, o Filho, o Pai, as três pessoas da divindade, elas estão sempre em movimento, elas estão sempre agindo, elas estão sempre movendo peças, elas estão sempre trabalhando. E Deus quer que nós sejamos assim também, que nós estejamos sempre trabalhando, que nós estejamos sempre se movendo em prol do reino de Deus. Eu também recentemente tive o prazer de gravar 2 DVDs, com as minhas mensagens. Esse daqui, se você está no deserto, se você está no meio da luta, por que você está lá? É uma pregação poderosa que eu gravei aqui em São Paulo, em Diadema. E esse daqui, pastor, que eu recomendo muito para todos aqueles que são ministros, todos aqueles que têm alguma participação na obra de Deus, pastores, pregadores, ministros de louvor, diáconos, fala sobre a parábola das 10 virgens. Tá? Então, se você tem um ministério, você precisa assistir isso. Esse aqui eu gravei aqui em Vargem Grande Paulista, minha cidade mesmo, numa igreja do meu amigo pastor Jair Rodrigues. E Deus tem feito bênçãos pelo meu ministério, e eu estou agora também preparado, vou fazer um estudo bíblico, vou gravar mais um DVD de estudo bíblico, vão ser 4 aulas de 2 horas cada uma, um estudo bíblico profundo sobre a nova criatura. O que é a nova criatura? Então, nós estamos já preparando isso. Meu amigo, aleluia. Aleluia. É verdade. Aleluia. Amém, glória a Deus, combinado. É verdade. É verdade. Sim. É. É. Sim. Amém. Aleluia. É Lívia. Lívia. Ela fez 6 meses, dia 11 agora. O último dia 11 ela completou 6 meses. Uma bênção que Deus colocou na minha vida aí. A gente passou por um momento muito difícil, eu e minha esposa, nos últimos anos. Nós, antes da minha esposa ficar grávida do nosso bebê, ela perdeu um bebê. Então ela estava grávida, acabou tendo um aborto espontâneo. E muitas coisas para falar sobre isso. A gente fala no dia que for fazer a live sobre o casamento, porque
o meu casamento é uma prova de que Deus age ainda e de que Deus ainda faz milagres. Aleluia. Vamos. Glória a Deus. Amém. Sim. Aleluia. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero as Miguel e Jesus. Amém. Porque quem tem Jesus está de posse de uma grande vitória. Glória a Deus. Eu vou ler. Deus está em João 14. Amém. Como arrebatamento da igreja, tenho esse texto. Amém. Porque está a promessa. Sim. Jesus antes de céu, ele já deixou secreto, ele já deixou a promessa de que ele ninguém gosta de mim. Quem pensa, Jesus gosta de você e muito. Aleluia. Ele está bem que vir buscar a gente para Glória a Deus. Tire isso da sua cabeça. Jesus é suficiente. Aleluia. Amém? Amém. E eu vou orar para Deus, pessoas guidas no seu caminho e de base para a sua vida espiritual. Glória a Deus. Eu vou aqui, Evangelho de João 14, que diz: se tu não credes em Deus, credes também em mim. Casa de meu pai, há muito. Se não, eu teria dito, preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, virei outra vez e vos dei para mim mesmo, que para onde eu estiver, Aleluia. Então, Jesus. Aleluia. Bom, vamos lá. Esse é o texto de João capítulo 14, é uma das promessas que o Senhor Jesus faz e ele está focando a ausência dele. Jesus está focando duas coisas nesse texto. Ele está focando a ausência dele e que ele está mostrando que essa ausência não deve ser algo que gere em nós um medo, um desespero e falta de produção. Ou seja, a ausência dele tem que ser produtiva para nós. Por quê? Porque a ausência do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra traria o Espírito Santo para que nos consolasse, para que nos ajudasse enquanto ele estiver fora daqui desta terra, nos preparando lugar para nós. Amém? A pergunta que o pastor fez, Jesus vai voltar? Sim, ele vai voltar. Mas a gente precisa compreender algo que é primordial, pastor Gildo, quando vamos estudar a escatologia, o fim dos tempos e, em especial, o arrebatamento, que é a pergunta que o pastor fez e que é o tema principal deste nosso estudo. Porque o arrebatamento é uma coisa, o rapto é uma coisa e a segunda vinda de Cristo é outra. A Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que existem duas ações do Senhor Jesus. Uma ação é o rapto da igreja, uma ação é o arrebatamento da igreja e a outra ação é a segunda vinda do Senhor Jesus. Qual é a grande confusão que os teólogos, alguns pastores, pregadores e o povo de Deus, enfim, acaba fazendo?
eles misturam o arrebatamento da igreja com a segunda vinda, com o dia do Senhor. O que seria O arrebatamento da igreja é o Senhor Jesus levando a sua noiva, a sua esposa, para estar com ele, para iniciar-se então as bodas. A segunda vinda é a vinda do Senhor Jesus junto com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenar, para estabelecer e manifestar o teu reino aqui nesta terra. Então, são duas coisas diferentes. A segunda vinda é a passagem que nós conhecemos, e todo olho o verá. Todo olho o verá é a segunda vinda, é o dia do Senhor. Essa é a segunda vinda. E o arrebatamento da igreja é a igreja que é levada para os céus, é levada para a santa cidade, é levada para Jerusalém Celestial para estar com o seu noivo. igreja. Aleluia. Eu tive colocando aí fazendo algumas preparações para a nossa live de hoje, alguns temas polêmicos em relação ao arrebatamento. Abre a sua Bíblia aí comigo, pastor Gildo, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, essa talvez seja um dos problemas, um dos principais problemas, dos principais textos onde começa a confusão das pessoas. 1 Coríntios capítulo 15. Eu estava com uma Bíblia preparada aqui, só que acabou que ficou difícil para eu mexer nela, eu vou abrir a outra. 1 Coríntios capítulo 15. O versículo que nós vamos ler é o versículo 45. Assim está escrito. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Capítulo 15, versículo 45. Não. Vamos lá. Assim também está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual? O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem do Senhor é do céu. Vamos pular para o versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha só, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Amém até aqui? O que seria isso, mestre? Essa é a transformação. Paulo está falando sobre a transformação dos nossos corpos, porque ele está dizendo que carne e sangue não pode entrar na cidade. Então, se nós estamos falando que o arrebatamento da igreja é a igreja ser levada, a esposa de Cristo, ser levada até a santa cidade, até a Jerusalém Celestial, onde lá ele está esperando, porque o texto que você leu de João 14 diz que ele foi preparar morada, ele foi preparar lugar. Então, depois que este lugar estiver pronto, a igreja vai até o seu encontro. Então, ela vai adentrar, esse é o arrebatamento da igreja. Nós todos, como igreja, a igreja organismo, não estou falando de igreja organização, de templos, estou falando de igreja organismo. Ela vai entrar na santa cidade para participar das bodas, porque é o casamento judeu. Você marca aí o seu texto aí, porque se eu não explicar o casamento judeu, você não consegue entender como que vai ser o arrebatamento. O casamento judeu, pastor Gildo, ele é dividido em 3 fases. Quantas fases? Quantas fases? 3 fases, amém? O casamento judeu ele é dividido em 3 fases. Primeira fase é a promessa. Então, quando um homem e uma mulher, eles são prometidos, quando as suas 2 famílias, a família do esposo, a família da esposa, da noiva e do noivo, prometem aquele casal. Então, essa primeira parte é feito o casamento. Então, essa primeira parte faz parte já do casamento. Então, o juiz de paz vai até lá e faz o casamento desses 2 homens. Seria uma espécie de casamento civil. Amém? Essa é a primeira parte do casamento. Então, essa primeira parte, o Senhor Jesus já fez conosco na eternidade. Ele já prometeu a igreja como sua esposa na eternidade, antes da fundação do mundo.
Você tá pegando aí? Sim, sim. Lá na eternidade, quando o Filho, a pessoa do Filho, o Verbo, junto com o Pai, combinaram quem é que desceria para encarnar na Terra. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que a pessoa do Pai, o ancião de dias, que a pessoa do Filho, o Verbo, e o Espírito de Elohim, que nós conhecemos também como Espírito Santo, que são as três pessoas da divindade, elas combinaram entre elas, porque uma delas precisava descer para se encarnar. Então o Filho falou, eu vou. Então quando ele falou, eu vou, ele já prometeu à igreja. Amém? Essa foi a primeira fase. Então ele já prometeu à igreja, quando ele disse que viria, ele prometeu à igreja quando o luzeiro, que a gente conhece como Lúcifer, lá em Ezequiel no capítulo 28, quando da tua rebelião, quando o luzeiro caiu, Deus, na sua divindade, já planejou a igreja, já planejou eu e você, porque ele sabia que o luzeiro ia cair. Então o Esse texto aqui, Pode falar. esse texto aqui que o Senhor diz, e agora digo isto, irmão, que carne e sangue não reino de Deus, nem a herda em de alguns irmãos, será possível, Exato. para ele, cidade santa. Exato. Sim, mestre. Que vem do céu. Então, o casamento de Deus, o casamento de Cristo, o casamento do Messias com a igreja, ela foi a primeira fase do casamento lá na eternidade, que foi o primeiro momento, que foi a promessa. Então, depois da promessa do casamento judeu, vem o desposamento. O que é o desposamento? É na cruz, quando na cruz do Calvário, que o Senhor Jesus entrega o teu corpo, ele se desposa, ele fica desposado. É como se fosse diante de um juiz de paz, como se você fosse ali e você sacramentasse o teu casamento. Então, olha só, Maria e José, Maria, a mãe do menino Jesus, a Bíblia vai nos ensinar que ela estava desposada de José. Só que eles não moravam junto. Como funciona o casamento judeu? Primeiro tem a promessa, depois o desposamento. Então, esse casal, ele já é casado. Esse casal já é esposo e esposa. Só que eles ainda não moram juntos. Por que eles ainda não moram juntos? Pergunte por quê, pastor. Porque o esposo precisa preparar lugar, precisa comprar uma casa para eles morarem juntos. Então, pegou? Pegou aí? Quem tá pegando? Eu tô ouvindo. Não casa, não tem casamento. Não tem. Então o que acontece? A gente consegue compreender bem na história de José e Maria. Porque Maria ela era desposada de José, mas não moravam juntos. Então, isso que Jesus disse, Exato. Vou preparar lugar, porque ele veio, já desposou a esposa, agora eu vou preparar lugar. José foi preparar lugar, mas já era casado com Maria. Por isso que quando soube que ela, mesmo virgem, estava grávida, desconfiou. É desse? Por isso que a gente precisa compreender o casamento judaico. Então, Jesus foi preparar morada, assim como José, que casado com Maria, foi preparar morada. Então, na fase do desposamento, já são casados, pastor, mas mora cada um na tua casa. Então, Jesus foi preparar lugar, assim como José foi preparar lugar de Maria. Para Maria. E noivo. Não, casamento, já são casados. Então, nós, a igreja, não somos noiva de Cristo, nós somos esposa dele. Melo, obrigado por estar assistindo de perto. Aleluia. Amanhã nós juntos. A igreja de Jesus, é a igreja de Jesus.
ela vai passar tribulação, grande tribulação. Diz, início da grande tribulação. Amém. Como o senhor entende? Já vamos chegar lá. Deixa eu só preparar o pano de fundo aqui, porque senão você não compreende a doutrina. Então, o casamento judaico ele é dividido em três. A promessa, Jesus já prometeu à igreja lá na eternidade. Quando ele veio aqui no Calvário, ele desposou a igreja. E aí agora ele foi preparar lugar. Por que ele foi preparar lugar? Pergunte por quê, pastor Gildo? Jesus. Por quê? Porque Jesus... Porque depois que ele prepara o lugar, então realiza essa terceira parte do casamento, que são as bodas. As bodas são a festa. As bodas é a festa, onde a esposa vem toda ataviada, onde a esposa vem toda preparada, toda bonita. Dura sabe quanto tempo? 7 dias. É uma festa que dura 7 dias. Por incrível que pareça, você pode acreditar que seja coincidência ou não. A tribulação demorará 7 anos. Por que a tribulação vai demorar 7 anos? Porque é o tempo que a esposa estará nas bodas com o esposo. Ei. Já te respondo a tua pergunta. Já te respondi. A igreja... Peraí, vamos ser mais detalhistas. Vamos lá. Aí, grande que se... Grande... Né? Igreja será dada esse início do grande tribulação. Da tribulação. Amém. Então, essas são as 3 frentes teológicas que a gente trabalha em relação à escatologia envolvida ao arrebatamento. O pré-dispensacionalismo, o meso, que a gente chama mesodispensacionalismo, e o pós-dispensacionalismo. Ou seja, são 3 frentes, para você compreender, para os nossos amigos aí. Existem 3 frentes teológicas. Uma acredita que a igreja vai ser arrebatada antes do início da tribulação. Outra frente teológica acredita que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação. E outra frente teológica que ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Bom, nós todos como assembleianos, acredito que você também seja, somos pré-dispensacionalistas. Ou seja, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Porque eu acabei de explicar uma questão. Existem mais de 50 provas que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que ela vai ser arrebatada antes. Por quê? Porque ela vai ser arrebatada, porque o esposo, o Senhor Jesus, foi preparar a morada. Então a cidade santa está descendo e a igreja vai ser arrebatada para passar com ele as bodas, ou seja, 7 anos. E então depois, quando o Senhor Jesus vinha, a Bíblia diz que ele vem com os seus milhares de santos. Na segunda vinda, o Senhor Jesus vem com os seus milhares de santos. Quem são esses milhares de santos? A igreja. Vem com ele no fim da tribulação para que o Senhor Jesus manifeste o seu reino aqui nesta terra. Mas o Senhor Jesus nos disse, eu vou pegar minha Bíblia aqui. O Senhor Jesus nos disse... Aqui bem claro, irmão. Uhum. Nós, sim. E 30 anos. Sim. Igreja estará pela... Antes. Por que ela vai ser tirada antes? Porque a tribulação não é para ela. Sim. Não é para ela. Sim, olha só. Ela será primeiro, né? Exato, olha só, lá em Daniel, eu não vou mais abrir os textos para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 24, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte: 70 semanas estão decretadas para o teu povo, a Bíblia está falando para Daniel, para o teu povo e para a tua santa cidade. A gente sabe que a escatologia está toda baseada nas 70 semanas de Daniel. Então, a Bíblia diz que 70 semanas estão decretadas para quem? Para a cidade de Jerusalém e para o povo de Israel. Então, desde daquela profecia até o cumprimento das 70 semanas, tudo que precisa acontecer, aconteceria. Só que
As semanas foram passando. Então, depois que Daniel recebeu essa profecia, as semanas foram passando, foram 1, 2, são semanas de anos. Então, foram 7 anos, depois mais 7 anos, depois mais 7 anos, e passaram-se 69 semanas. Amém? Sim. Quando chegou na... Pode falar. Sim, pode falar. Quando chegou na semana de número 69, aconteceu algo poderoso. Você sabe o que foi? O Senhor Jesus já estava na terra. O Senhor Jesus já estava fazendo o teu ministério. E as semanas de Daniel estavam correndo. Repita comigo, correndo. Estavam continuando. Ou seja, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, faltava só 7 anos para findar todo o problema da humanidade, para que Deus resolvesse toda a questão do pecado, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra. Então só faltava 7 anos. E então, num determinado momento, o Senhor Jesus sai da cidade de Jerusalém e a Bíblia diz que ele vai para as bandas de Tiro e de Sidom. E quando ele sai, já não é mais área de Israel isso já é área dos gentios, isso já é território gentil, lá próximo onde era a Grécia. Ele está em Tiro e Sidom, Síria. Ele saiu dos limites de Israel, e então ele está caminhando e vem uma mulher atrás dele, clamando por ele, pedindo para ele, filho de Davi, e ele nem deu atenção para essa mulher. Essa mulher ficou durante 3 dias atrás dele. O Flávio Joséfo, um grande teólogo judeu do 1º século, ele estuda que essa mulher Ciro-Fenícia, ela ficou atrás do Senhor Jesus 3 dias, chamando por ele, e ele não falou com ela, até que os discípulos falaram: ei, atende essa moça, ou então expulsa ela logo, porque ela já está nos seguindo há muito tempo. Exato. É muita coisa, 3 dias. 3 dias. E então o Senhor Jesus... Realmente, tem sentido. O Senhor Jesus virou para ela e falou: o que é que você quer comigo? Ela falou assim: a minha filha está doente, a minha filha vai morrer. Eu preciso que o Senhor a cure. E ele disse o que para ela? Eu não vim senão para as ovelhas de Israel. Então, olha só, Jesus não podia curar a filha daquela mulher, porque aquela mulher não era de Israel, não era judia, não era do povo hebreu. E Jesus veio para o povo hebreu, para se cumprir as 70 semanas de Daniel. Amém? Só que aquela mulher insistiu, aquela mulher orou, aquela mulher pediu, aquela mulher clamou, e ele disse: não se viu nem em Israel fé igual a tua. Então ele curou a filha dela. Você conhece o texto. E quando ele cura a filha dela, que é uma gentia, que é uma ímpia, então a porta das 69 semanas se fecha. Porque se ele curou uma pessoa que não é da ovelha de Israel, porque ela teve fé, ele tem que fazer isso para todas as outras. Aí é que a porta da graça se abriu para a gente. Pergunta para fazer aqui. Pergunte. É porque um assunto puxa o outro e nós vamos sair do texto. Amém. É o que está escrito aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo... Vamos marcar o 1 Coríntios aí, tá, pastor? Vamos marcar o 1 Coríntios 15 para a gente voltar depois. Sim, por favor. Não vamos perder que ele é uma base. Eu queria tirar uma aqui com nossos irmãos, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, versículo de número 4. Levanta contra o que chama... 2 Tessalonicenses, né? Segundo Sim. que opõe se levanta e chama, querendo Deus. Lembreis de que dizia que agora que detém a seu próprio tempo já manifestado, que já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Tira aí a dúvida, irmão. Quem é esta
pessoa que está impedindo o mistério de justiça se manifestar. Aleluia. Esse é um texto muito conhecido. Ele já opera, né? Já opera. Ele já opera, quer dizer, ele já está em hipnose. Já está trabalhando em forma organizada, mas ele não manifestou ainda diretamente. Sim. Diga para os irmãos aí o que é que está impedindo este versículo que eu quero usar, que diz aqui, que se chama Deus e só te assenta no templo de Deus, querendo ser Deus. Quem é esse chefe aqui que quer e que vai se manifestar? Diga para a igreja, quem é que está impedindo Deus de manifestar? Esse daí, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, esse daí é o anticristo. Então, é o filho da perdição, o filho da desolação, a abominação da desolação que Daniel fala. Então, esse é o anticristo. É esse que vai se assentar no trono de Deus e vai querer ser Deus. Então, Paulo está dizendo deste homem, está falando do anticristo. Eu gostaria só de focar aqui no versículo 7, o mistério da injustiça é o que a gente vive hoje. Então o que acontece? O mundo que a gente vive hoje é o mistério da injustiça. Porque a gente vive num mundo onde não há justiça. Nós vivemos num mundo onde o homem está trabalhando para que a injustiça seja cometida, seja com o povo de Deus, seja com os filhos dos homens, seja com a igreja. É o mistério da justiça, é aquilo que a gente vive hoje. Então, o que acontece? Será revelado o iníquo. Versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2. Será revelado o iníquo. Esse iníquo é o anticristo. Este é o filho da perdição, é a abominação da desolação que falou Daniel. Então é o anticristo, é aquele que vai se opor a tudo aquilo que é Cristo, vai ser um grande líder mundial, ele vai ser um homem que vai guiar o mundo durante os 7 anos da tribulação depois que a igreja for arrebatada. Mas por que este homem não apareceu ainda? O que é que detém este homem ainda? É o Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo é quem detém, é quem impede o aparecimento dele. Por quê? Paulo usa uma palavra aqui poderosa que chama-se apostasia. O que significa apostasia? O que é uma apóstata? Uma apóstata imagina um bloco grande de concreto, certo? Amém? Um grande, ele tinha aproximadamente quase 1 metro de altura, um bloco alto de concreto, onde em cima dele ficava um soldado. Esse soldado ele ficava em cima dessa apóstata, firme. Ele ficava parado ali, vigiando. Quando esse soldado sai dessa apóstata, ele não está mais vigiando, amém? Então ele apostatou. Ou seja, ele foi tirado. A palavra apostasia, ela significa tirado de algo. Ou seja... Isso quer dizer que uma pessoa que ama a verdade, que vive, ela pode. O que é apostatar da fé? A Bíblia vai falar sobre apostatar da fé. É você deixar a fé como apóstata. Então tem apóstata, o soldado em cima. Quando ele sai, ele é apóstata. Então o que nós fazemos? Nós abandonamos a fé. Então nós apostatamos da fé em Cristo. Isso que aí. Exato. Porque é a heresia. Exato, são as doutrinas de demônios. A Bíblia vai falar sobre as doutrinas de demônios. Aí, na 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia vai falar que o quê? Que, olha só, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o que acontece? O problema
o problema, a gente utiliza a palavra heresia de uma maneira errônea, porque a palavra heresia, ela significa tudo aquilo que é contrário aos dogmas da Igreja Católica. Então nós somos hereges. Para a Igreja Católica, toda a Igreja Protestante é herege, porque a gente vai contra aquilo que eles acham, aqueles que eles têm como dogma. O problema não é a heresia, o problema é a doutrina de demônios, que Paulo vai falar para Timóteo. O que é a doutrina de demônios? Quando você passa a ouvir aquilo que demônios falam e não aquilo que está escrito na palavra de Deus. Verdade. E demônios falam por várias maneiras, por várias pessoas. Perfeito. Isso que temos da pro... Sim, sim. Né? Nós estamos atentos à pessoa. Tem base bíblica. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Tem que ter muito cuidado. Isso. Sabe por quê, pastor Gildo? Porque o profeta, existem dois tipos de profecia. A profecia que vem de Deus para ele e a profecia que vai dele para Deus. Como assim a profecia que vai dele para Deus? A profecia que vem de Deus para ele a gente já conhece. Deus fala e ele repassa a mensagem. Mas tem aquilo que vem dele para Deus, como aconteceu com Elias. Elias profetizou que durante 3 anos não choveria em Israel. Está lá na palavra de Deus, lá no livro de Reis. Ele disse, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 dias. Então, como ele é um homem de Deus, Deus tem que fazer o que ele profetizou. Pergunta aí. Deus só age dessa pessoa. Se tiver conectado em comunhão com ele, em comunhão com o Espírito dele. Porque serão 2 um. Faz isso aí. Não. Mas Deus se glorifica. Para a glória de Deus, para o povo de Deus. Por isso que Deus. Exato. Ou quando há uma injustiça, foi como aconteceu com Nabote. Você lembra da história? Acabe queria a vinha de Nabote. Nabote disse que não podia dar a vinha porque era herança de família. Acabe foi lá e falou para Jezabel que estava triste porque queria a vinha de Nabote. Jezabel foi lá e matou ele. Elias não tinha nada a ver com o assunto. Foi lá e quando soube da história falou, ó, onde ele morreu você também vai morrer e os cães vão lamber o teu sangue. Ou seja, Deus não mandou ele falar isso, ele foi lá e profetizou. E aí depois da 1 Reis, no capítulo 19, lá no finzinho, você vai ver Deus fazendo um conselho no céu, dizendo assim, agora o homem lá embaixo profetizou, vai ter que acontecer. A quem enviarei? Aí a Bíblia diz que apareceu um espírito de mentira diante dele e disse, eu serei como um espírito de mentira na boca dos profetas de Baal, para que fazer com que ele suba a terra morte de Gileade e lá caia morto. Deus disse, então vai, a vitória é tua. Olha só, Deus usando demônios para se cumprir a profecia que o profeta fez. De verdade, por verdade. Por isso que nós, como crentes, Exato. Tem pessoas. Agora, tem uma pergunta para você. Sim. 15. Cristo. Tem apóstolo. A pessoa. Na fé. E a pessoa que Cristo dentro. Sim.